Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Blockchain. Sou o Vinícius, sou Community Manager e hoje eu estou com o convidado Magno, né? Hoje a gente vai falar sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e como nosso convidado Magno, né, se interessou pelo agro. Muito obrigado, Magno, por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente. Obrigado vocês, Vinícius, da blockchain. E Magno, eu queria, né, agora que, né, você se apresentasse, né, contasse um pouquinho, né, de você, sobre sua trajetória no agro, né? Conta pra gente. Tá joia. Bom, minha trajetória no agro se iniciou desde a infância, né? Familiares que trabalham na fazenda, um trabalho da lida mesmo, desde os avós, os tios, de administradores de fazenda, capataz. Então, meus bisavós, meus avós, meus tios. E aí, nessa de adolescente em férias de escola, a gente foi pegando um gosto ali de estar com a turma o dia a dia, até que eu me interessei em fazer agronomia. Ingressei na agronomia em 2008, se eu não me engano, e de lá para cá a gente vem atuando aí no mercado já seus mais de 15 anos aí, 12, 15 anos aí no mercado. E aí me formei, fiz uma sociedade com um professor, foi muito relevante, foi uma bagagem muito boa, um professor que já tinha uma empresa, né, consolidada. Nesse meio tempo eu fiz estágio em algumas empresas de grande porte na área ambiental também. Então fui criando algumas cascas ali atrás e me formei já bem na criação do Cadastro Ambiental Rural, né, do CAR. Então a lei florestal foi criada em 2012, foi logo ali na minha formação, e eu já mexia com o sistema, programas, né, voltado a essa parte de cadastros de fazenda, mapa, AutoCAD, essas coisas, né. E dali em diante, aqui no nosso estado, que é Mato Grosso do Sul, né, onde eu formei, a gente foi instituído o cadastro em 2014. Então, a partir dali, virou uma regra, uma resolução aqui dentro do nosso estado, dentro do Instituto aqui de Meio Ambiente, que chama Imaçu, né? E a partir dali foi criado um sistema, uma plataforma tecnológica, né, do órgão ambiental, onde foi recepcionado esses dados cadastrais aí de informações ambientais de todos os imóveis rurais, né? Então, a partir dali, a gente já tinha um domínio com isso, e isso foi um grande início de carreira, vamos dizer assim. Sim. E aí dali em diante, fui criando casca mesmo e novas oportunidades, até que a gente criou a Raízes, eh, que a de abrir mesmo o escritório foi ali no período de 2020, mas até então eu trabalhava em casa mesmo, tinha o meu escritório ali, e aí o serviço foi aumentando de porte, e aí já não aguentava mais tocar o negócio sozinho, e tive o prazer de ter um sócio, que é o Leandro Silveira, baita de um agrônomo também, formado em Lavras. Eu me formei na Universidade Católica aqui de Mato Grosso do Sul, aqui na UCDB, né. E dali em diante a gente trabalha junto e as coisas só fluíram bons ventos, graças a Deus. E a gente atua aí no mercado de desde média a grandes propriedades, parte de regularização do parte ambiental, confinamentos, barragens de pequeno, grande porte. Então a gente se especializou bem nisso, temos pós-graduação nessas áreas, trabalhamos com parte de banco, crédito rural, né. Enfim, a gente aí o leque da empresa, ele tem alguns colaboradores e a gente ampliou um pouco o leque de atuação, né. Legal. Muito obrigado né, por compartilhar a sua trajetória. E Magno, né, você como agrônomo, né, conta pra gente como é seu dia a dia hoje. O nosso dia a dia, com isso a gente concilia escritório e fazenda, né, então a gente faz monitoramentos, então campo de propriedades novas que entram, algumas propriedades que a gente faz o monitoramento,
constante, principalmente parte de confinamento, enfim, então algumas propriedades a gente visita com frequência, né, mensal, algumas semanais. Então a gente concilia aqui escritório e campo, então a nossa agenda é um pouco mesclada, né, entre projetar, fazer os projetos aqui, e a partir daqui a gente executar a campo, fazer checagem a campo, fazer mensuração de dados de campo, como quantidade de animais, dejetos de confinamento, a parte de compostagem desses resíduos que geram nos confinamentos, vazão de uso de água, de confinamento, de barragem, inspeção em barragens, a gente faz relatórios de inspeção de barragem. Então a gente, tem essa mesclagem de estar, no escritório e também a campo fazendo esses monitoramentos com uma certa frequência. Então esse é o nosso dia a dia, entre projetar e monitorar. Perfeito, Magno. Magno, agora, né, falando um pouco sobre rastreabilidade, né, a Bobchain, né, que ela é uma startup, né, que justamente atua nessa área, né, rastreabilidade. E em 2027 a rastreabilidade ela vai ser obrigatória, né, gradualmente. E eu queria saber, né, a sua opinião, né, sobre rastreabilidade. Eu acho que a rastreabilidade ela é sadia no sentido de, não punitivo, mas de criar uma regra, né. Então as fazendas, estarem ambientalmente adequadas, ter mais propagandas, divulgação, fomentar a divulgação no sentido de cumprimento de regras, que as regras existem, né, algumas propriedades desconhecem regras, né, leis, tudo bem que a gente vem passando por uma sucessão, as propriedades vêm passando por processos de sucessão, o pessoal mais antigo às vezes não acompanhava de perto isso, mas acho que falta um pouco de divulgação, campanhas de divulgação sobre o que pode e o que não pode ser feito na propriedade rural, porque por muitos anos os produtores rurais não tinham regramento, né, então você tinha uma área, uma vastidão de floresta, se a área era produtiva, você desmatava, você tinha os maquinários, empreiteiras e a partir daquele momento o foco era a produção, né, e aí o mundo voltado à sustentabilidade e aquecimento global, enfim, tudo isso que é disseminado agora por uma certa frequência, né. As regras foram criadas, então leis atualizadas, igual aqui no Brasil, né, o Código Florestal foi atualizado em 2012. Então muito disso acho que tinha que ter uma divulgação, não no sentido punitivo, mas no sentido educativo mesmo, porque muitas fazendas desconhecem alguns regramentos, né. E falando de rastreabilidade, isso vai bastante de encontro com a rastreabilidade, né, porque, falando de União Europeia, a OGR, igual você comentou, ela tem uma lei anti-desmatamento muito rígida, né, então ela é bem anti-desmatamento mesmo, o foco é que os exportadores ali para a União Europeia cumpram regras rigorosas, né, de cumprimento de não só de desmatamento, mas questão humanitária na fazenda, embargos, né, então você tem que estar adequado com as legislações aqui de cada país, no caso aqui nosso no Brasil. Então, parte de trabalhista, eu acho que eu falei, os embargos com o IBAMA, enfim, com toda essa turma, sobreposições com área indígena, unidade de conservação, né. Tem uma série de critérios que tem que ser seguidos, né, e isso, de certa maneira, uma grande população aqui do rural do Brasil desconhece esse regramento, até porque ele se choca com a regra do Brasil, né. No Brasil não Sim, existe uma lei anti-desmatamento, existe uma lei que cumpra regras para que você possa desmatar. Então se você tem excesso de reserva legal, aí depende de cada bioma, né, falando de Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, nosso Brasil é um continente, né, então a gente tem vários critérios de reserva legal e percentuais de reserva legal que vai de 20 a 80%, né, na Amazônia legal.
sobre preservação de reserva legal, APP. Aí influencia o número de módulos fiscais, né, até porque a gente tem no sul uma fração maior, a maior fração dos imóveis rurais no sul é de pequenas propriedades, então ali tem uma característica específica sobre metragem de APP que é divergente aqui para nós, e isso influencia em números de módulos fiscais de cada propriedade. Uma série de informações e é um regramento amplo nosso aqui da legislação no Brasil, que autoriza o desmatamento quando a gente tem excesso de reserva legal. Então falando de cerrado de 20%, então se você tiver 30%, esses 10% você cumprindo o licenciamento ambiental, você é autorizado a desmatar. E você não tem um limite, de corte, que é proibido desmatar. E a ELDR já tem esse limite, que é dezembro de 2020. Isso é um choque com a nossa legislação. Muitas propriedades desmatam legalmente, só que posterior a essa data e acaba descumprindo a regra fundamental desse regramento que a EUDR criou, e a gente começa a ter embates, muitas vezes por desconhecimento de algumas propriedades, né, que acaba perdendo, algumas bonificações que teria sobre exportar a carne para a União Europeia, o couro, seus derivados, né. Enfim, e a lista é grande, são 7 produtos, né, então a gente tem soja, cacau, café, óleo de palma, borracha, então são grandes commodities, né, de um modo geral, são bilhões de dólares. E isso então eu acho que o maior pecado na minha visão aqui como técnico, né, é a falta de disseminação de informação mesmo, né. E isso de certa maneira restringe bastante o acesso, então hoje quem já está adequado se manterá adequado, mesmo que a regra jogou para os pequenos e as médias e grandes empresas agora dezembro de 26, né, e julho de 27 para os pequenos e micros, mas de qualquer modo quem já está adequado facilmente continua, mas quem não está adequado, alguns casos da reversão, a gente consegue demonstrar, reversão, mas alguns casos, fica, em não conforme, né, em não conformidade. Então isso eu acho, assim, do ponto de vista é bacana pela sustentabilidade do mundo, de um modo geral. Por outro, é um freio para ir para países emergentes, como o Brasil e alguns países da América Latina. Então a gente, que é um país que ainda está em desenvolvimento, temos muito a desenvolver. De certa maneira, é um prejuízo econômico para o Brasil, né. Então se você tem a gente tem umas centenas de áreas de hectare para explorar ainda, tanto agrícola quanto pecuária. E se você levar esse regramento ao macro Brasil, isso é um prejuízo para o Brasil, de certa maneira, uma vez que países da União Europeia é conhecido de todos que, a área, florestal deles é muito inferior em percentual do que a nossa. O Brasil é um país super conservado, conservador na sua lei, é uma das leis mais rígidas ambiental. O Brasil tem esse título de rigidez. A gente tem, obviamente, grandes desafios. A Amazônia é muito grande, então o desmatamento ali, controlar a Amazônia é um trabalho de uma escala gigante, né, de desafio, né, tanto fundiária quanto de queimada, de desmate, de apropriação de imóvel rural. De novo, é um país continental, né, os desafios são gigantes, mas falando dos interesses globais, a gente tem de certa maneira, um prejuízo. Eu vejo isso como um prejuízo para o produtor rural, né. Temos que ter sustentabilidade, mas eu acho que se a União Europeia, junto com o Brasil, tivesse essa sensibilidade de perceber que a nossa legislação aqui já é bastante restritiva, eu acho que isso nos teria um freio econômico para o Brasil de um modo geral, né. Tudo bem que isso é válido hoje com a União Europeia, mas a gente exporta muito para os Estados Unidos, para a China, né, enfim, para outros
próprias regiões, né, da Ásia. Mas se a gente pensar na União Europeia e se isso se escala para outros países, isso é ruim para o Brasil. Perfeito. E, Magno, né, você disse que, né, que trabalha em fazendas também, né, como produtores, e eu queria saber como você acha que eles vão receber, né, essa nova tecnologia, né, que não é tão nova assim, né, mas que vai ser obrigatória, né, como você acha que eles vão receber, né, a rastreabilidade? Fala os nossos produtores aqui. Olha, os nossos produtores acho que recebem com preocupação, né, acho que é o mínimo, assim, né. Eu acho que o setor rural, a bancada rural nossa, briga muito com isso, né, essa tecnologia ela envolve você monitorar várias bases públicas aqui do Brasil, né, como PROS, MapBiomas, IPAMA, o próprio INCRA, a parte fundiária, né, tudo isso tem que estar associado num banco de dados do Ministério do Trabalho, né, pra questão trabalhista mesmo, tá fora da lista, do Ministério do Trabalho. Áreas de unidade de conservação, que são muitas aqui no Brasil, terras indígenas. Então, tudo isso associado a um sistema, né, único que gera esses relatórios de conformidade, né. À medida que você fala isso para um produtor, assusta o produtor, né. O produtor, ele, igual eu falei, nosso produtor rural, ele é um pouco chucro, né, vamos dizer assim. Não está acostumado com rigidez, principalmente com regras unilaterais, como é a EUDR, né. Assim, de novo, a sustentabilidade eu acho que ela tem que ser levada em consideração, o mundo é sensível, né, a gente tem gerações a ser preservada e garantir que as futuras gerações vivam, né, num mundo sustentável, né. Mas à medida que o Brasil tem já um regramento rígido, eu enxergo que a classe rural, vê isso como ruim, assim, de um modo geral, né. Por já ter um regramento bastante, rígido, né, uma lei a nossa lei do Código Florestal já é bastante dura, né. Então eu enxergo que a nossa classe vê isso como uma forma ruim de negócio. Eu não acho que a nossa classe vê isso com bons olhos, vamos dizer assim. Eh Né, e, né, você acredita, né, uma outra pergunta, né, se você acredita que ela vai mudar a forma de como ela é exercida, né, como você acha que ela vai, né, ser exercida, se ela vai se as pessoas vão, né, fazer, vamos dizer assim, fazer o certo com ela, você acha que eles vão, né, só fazer por Aderir? fazer, porque é Se vão obrigatório? Olha, algumas fazendas, vou falar dos grandes produtores, as grandes propriedades. Eu acho que, de um modo geral, não vão se curvar, não sei se seria bem essa palavra, mas aderir tanto a essa situação, porque ele tem muita escala, né, escala de abate, ele tem muita produção, ele tem gado em quantidade, ele entrega o animal bem acabado. E o frigorífico também se interessa por esse produtor, falando dos grandes produtores. Então, às vezes, ele tem uma penalidade ali com uma classe global, digamos, que seria a União Europeia, mas ele tem outros mercados, Perfeito. então ele vai ser encaixado em outro mercado e muitas vezes, por ele ter um animal precoce, um acabamento bom de carne, de gordura, ele vai ter o nicho dele e muitas vezes ele vai receber uma bonificação quase que condizente, que é o da União Europeia, beneficiada pelo próprio frigorífico, acredito eu. Então os grandes produtores, na minha visão, se ele tem área para explorar e desmatar, eu acredito que ele vai desmatar, ele vai explorar, por ganhos indiretos também, porque você torna uma área inútil útil, produtiva, vai no limite do que a lei te autoriza, e você tem um ganho econômico com a valorização patrimonial. Esse imóvel passa a ter um ganho de valor eh, patrimonial. Então essa terra que tinha um valor X passa a ter um valor Y de venda, né, eu digo, o mercado tem um valor de mercado maior por ela ter uma área mais produtiva, né.
Então esse grande produtor, médio e grande produtor, não acredito que ele se adaptaria ou se ele gostaria de se adequar a essa norma. Já o pequeno, ele não tem escala, ele muitas vezes vai ter que acabar recuando, e se ele tem um animal bom, precoce, atende todas as exigências da União Europeia para bonificação, ele está no Sisbov, por exemplo, ele atende cota Hilton 3. Enfim, eu acho que ele vai se permanecer dentro da regra do jogo, por ele não ser um player que gere uma escala ou uma demanda para os grandes frigoríficos. E aí esse sim passaria a ter como que eu posso dizer, um custo-benefício, vamos dizer assim, de se manter ativo com a União Europeia, com o frigorífico que vai ter que dar conformidade para ele, né, e ele continuar conforme. Então esse sim, pequeno e médio produtor, eu acho que ele permanecerá dentro do regramento da EU, que por essas condições que eu acredito que faz sentido. Perfeito. Magda, a gente está chegando nos minutos finais, né? E eu sempre tiro esse momento, né, para você divulgar seu Instagram, né, o seu trabalho também, né, e passar alguma mensagem para quem está vendo a gente. Tá legal, a gente agradece a oportunidade de estar compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa visão do agro, aqui com vocês. Nosso Instagram é Raízes CG, tá? Nós estamos atuando aqui no mercado sul-mato-grossense, aqui no Mato Grosso do Sul, ativos aqui. E é isso. Deixo uma mensagem aqui de bom ano para todos nós. E o mundo sem o agro não funciona, um mundo com fome é um mundo em guerra. Eh, então eu acho que o agro tem que ser respeitado, eu acho que o agro, merece o respeito que tem. Os países conservadores, como o nosso merece o respeito que ainda não tem perante o mundo. Então eu acho que é só mais um pouco sobre isso mesmo, que o Brasil é o celeiro do mundo, é um país abençoado por si só, com suas terras. É um país onde planta, produz, temos cada região com a sua cultura, cultura regional e também cultura de agrícola, né, florestal, pecuária. Então cada local tem sua tipificidade ali de atividade, mas é um país muito produtivo e que tem muito a produzir ainda. E o Brasil acho que tinha que ter um nível de respeito global um pouquinho maior. Essa é a minha visão sobre o nosso agro brasileiro. Perfeito, Magno. Muito obrigado, né, pela sua presença, né, pela troca de conteúdo e também pela troca de experiência. Eh, E é isso, né, o que a gente quer, né, a gente quer essa visão sua, né, que foi bastante, proveitosa pra gente, né, e pra quem tá vendo a gente. E, Sim. pessoal, se vocês gostaram, né, deixa a curtida, compartilhe, também siga a gente aqui no YouTube, né, siga o Maib nas redes sociais para acompanhar o trabalho dele. E é isso, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Magno. Valeu, gente. Obrigado, Vinícius. Tchau, tchau.